Olá, recebi do meu amigo Paulo Kubielski, de Alvorada, Rio Grande do Sul, esses fanzines, Vigilante Rodoviário e Mundo Gibi. O Vigilante Rodoviário é interessante porque ele foi premiado pelo Troféu Ângelo Agostini em 2019, né? O troféu de 2019, mas acabou acontecendo mais recentemente, a premiação virtual. Foi esse ano, inclusive, por causa da pandemia houve esse atraso. E aí, com a premiação, ele refez a tiragem, modificando um pouco a capa e inserindo o selo da premiação. Mas basicamente é o mesmo fanzine do Vigilante Rodoviário número 1, que é uma homenagem a um seriado que ainda passa no Brasil, seriado preto e branco, cujo herói é esse vigilante rodoviário, né, da policial federal de estradas. Eu não sei se ele é estadual ou federal, agora não me recordo. Mas tem todas as explicações aqui e passa, se eu não me engano, no canal TV Brasil e retransmitido por algumas TVs, canais de TV culturais que retransmitem pelo Brasil afora, né? E aí tem aqui um texto, né, desenhos de vários autores. Aqui no caso eu não reconheço a assinatura. Tem desenhistas novos, Cris Zulo, que fez essa ilustração aqui, interna, preto e branco. O Silvio Ribeiro, que é do Sul, fez a última ilustração colorida, né, da última capa. Layout da capa, Natália Matiolo. Tem vários colaboradores, até o Shimamoto, Júlio Shimamoto, colabora nessa edição aqui, né, com uma arte, que é essa aqui. Então, tem uma entrevista, tem histórias em quadrinhos, textos sobre o vigilante rodoviário, o herói pioneiro da TV brasileira, é bom que se conheça. Então, retomando aqui para vocês, que ele está sendo passado realmente, transmitido pela TV. Aqui eu tenho eu abri um site da TV Brasil. Então a TV Brasil passa nas quartas-feiras, quintas e domingos. Aí deem uma olhada aí na cidade que vocês estão com a retransmissão, né? Então tem os textos sobre o vigilante rodoviário, algumas HQs e algumas ilustrações de convidados ilustres, né? E uma entrevista com o Carlos Miranda, o próprio ator, né, vigilante rodoviário. Então, uma das séries clássicas, o Vigilante Rodoviário, o seu protagonista, Inspetor Carlos, o carismático Inspetor Carlos, um dos responsáveis pelo sucesso desse programa pioneiro, mas também na América, não só no Brasil, mas na América Latina. O Carlos Miranda, o ator que o interpretou, o herói das estradas, que hoje conta com 86 anos, lembra na entrevista exclusiva dos momentos que marcaram a produção. Então, vocês têm uma primeira... Eu acho que ela continua essa entrevista, deixa eu ver aqui. Bom, não sei. Aqui ela termina na 18ª questão com a entrevista. Então aqui nesse número 1 pelo menos tem uma aventura inédita e a entrevista com o ator. Tem esse outro fanzine aqui, o Mundo Gibi, que ele me enviou, né? 3 números, sendo que o terceiro agora começa a ter capa colorida, e ele até explica no editorial que algumas pessoas começaram a pedir que a capa fosse colorida, e ele acredita que o fanzine não necessariamente precisa ter capa colorida, pode ter em preto e branco. Acaba encarecendo um pouco, mas enfim, fica um trabalho também mais bonito na capa, né? O número 2 que eu tenho aqui tem uma capa do laudo, ilustrando os trabalhos do Luchetti e o Nico Rosso. Tem uma entrevista, se não me engano, sim, a entrevista com o Luchetti. Essa entrevista tem 3 partes. Ela começa nesse número 2 do Mundo Gibi e vai até o número 4 ali. Fala também de outros trabalhos, o Pedro Kubielski, que é filho do Paulo Kubielski. O Paulo é o editor desses fanzines, o criador, e o filho dele é o Pedro, com um novo trabalho artístico, uma graphic novel. É interessante que algumas páginas do fanzine, mesmo preto e branco, do número 2, são coloridas, né? Então ele imprime em colorizado na impressora, provavelmente na impressora dele ou alguma outra impressora. Tem matérias aqui sobre... bom, enfim, tem a entrevista, tem HQs também, essa aqui do Luchetti, né, do próprio Luchetti. Aliás, desculpem,
Essa aqui é o reencontro de Luquete com o Nico Rosso. O roteiro é do próprio Paulo Kobielski, a arte do Eduardo Monteiro. É uma homenagem aos autores originais, né? O Luquete, que é o roteirista, e o Nico Rosso, o desenhista, né? O artista. Então, uma homenagem a esses dois personagens reais, né? Da HQ brasileira. Matéria sobre Roy Rogers, sobre o Tchê, que é o fanzine do Denilson Reis, também de Alvorada, 30 anos de fanzine. Shimamoto, né? Trabalho Shimamoto. Mais alguma coisa sobre os fanzines. O número 3 traz o Vigilante Rodoviário com uma HQ inédita. Mas aqui tem mais matérias, né? Uma sobre Stan Lee, né? O Vigilante Rodoviário, se eu não me engano, é a mesma. Deixa eu ver se é a mesma matéria, porque como ele acabou sendo contemplado, o texto é o mesmo, pelo que eu estou vendo aqui. Sim, tem um texto, mas ele está nesse. O mesmo texto está aqui nesse fanzine e neste outro aqui, sobre o Vigilante Rodoviário. Então, quem adquire esse fanzine acaba tendo aqui uma entrevista, né, uma matéria, né, com outras ilustrações. São diferentes as ilustrações. Mas tem a mesma HQ e a mesma ilustração no Shimamoto. É porque provavelmente ele lançou esse fanzine antes e depois ele veio a lançar o Vigilante Rodoviário ou vice-versa. Eu não tenho aqui as datas originais. Julho de 2019 esse aqui, né, que é mais recente. O Vigilante Rodoviário mesmo que foi premiado. E esse aqui é de 2018, esse é anterior, portanto. Mais matérias sobre quadrinhos de faroeste, Tex Wheeler. Né? A entrevista do Luquete, a parte 2. Né? E aqui no número 3 do Mundo Gibi, uma curiosa ilustração de última capa homenageando o Tintin. Né? É uma homenagem feita por desenhistas brasileiros, por um desenhista brasileiro. E mais algumas matérias interessantes. Né? Ele fala sobre os fanzines, como um editorial na abertura, o editor Paulo Kobielski. Ele tem uma matéria do Zorro aqui, o outro Zorro, né, que é o Lone Ranger. Né? Tem algumas publicações aqui que eram da época da Dell e da Ebal, né? Editora Brasil América Limitada. HQ, crônicas. Uma entrevista com um autor que faz jornalismo em quadrinhos, um autor atual do Sul, né? Feita pelo próprio editor Paulo Kobielski. Né? Então é bem interessante, pondo em pauta essa questão do jornalismo em quadrinhos, um pouco do histórico na entrevista também. A parte final da entrevista da matéria com o Luquete, né? Na verdade, uma matéria com o Rubens Luquete. E tem uma entrevista junto também, uma parte com a entrevista. Né? Mais algumas HQs. E uma entrevista, uma matéria aqui mostrando a foto do Denilson Reis, o autor do Tchê sendo entrevistado, falando também do fanzine como instrumento de resistência da contracultura. Né? Então, mais um fanzine para engrossar aqui o... e tem o Correio Mundo Gibi. Nos números do Mundo Gibi tem uma seção de cartas que é bem convidativa e bem essencial, né? O próprio QI do Edgar Guimarães traz a seção fórum de cartas. A seção de cartas é essencial para gibis e para fanzines. É lá que as pessoas mandam informações, trocam informações, fazem questionamentos e o leitor se compraz em ler, porque ele acaba ganhando e recebendo informações que muitas vezes ele desconhece. Né? Então é bem interessante. Então agradeço o envio dos fanzines editados pelo Paulo Kobielski, o Vigilante Rodoviário que foi premiado, e o Mundo Gibi, nos 3 números. Excelentes fanzines aqui que engrossam o fanzinato nacional, né? Mantendo o espírito clássico, underground, contracultural e de companheirismo e de fraternidade entre os quadrinistas, pesquisadores, fanzineiros, faneditores. Parabéns, Paulo Kubielski, continue. Um abraço.